Normose. Como a extrema-direita radicaliza jovens com piadas. Então, Normose aqui vai discutir com a gente justamente a estética fascista contemporânea, sobre como eles utilizam, portanto, a piada como uma estética para disfarçar o discurso fascista. Esse é o terceiro vídeo da série da Normose. A gente já reagiu aos dois primeiros, esse é o terceiro. Vai ter um quarto, e aí, dependendo do sucesso desse aqui, a gente faz o react do quarto vídeo também, tá bom? Vamos lá! Vamos imaginar metaforicamente que você tem um amigo Nelson, sabe? Aquele amigo, aquele que era gente boa na escola, mas hoje vocês só se veem na rede social. Lembra que vocês discutiam coisas pouco sérias quando eram adolescentes, mas à medida que foram amadurecendo, aquelas piadas idiotas da escola iam deixando de fazer sentido e você se interessando cada vez mais por política e ele não. Vocês acabam se afastando, vem a vida adulta e tal, mas pra ele não. Então, um dia ele posta isso. Você acha estranho porque ele nunca se interessou em política e nesse tipo de assunto, vai questionar e ele dobra a aposta. Ah, porque asiáticos são porcos sim. Você é pego de surpresa. Você é descendente de asiáticos e ele sabe disso desde criança. Você ainda tenta se explicar em nome da amizade e ele te responde em seguida desse sapo. Bem, você tá ligado nesse sapo. Sim, Pepe the Frog é a síntese dos últimos anos da internet. E saiba, Pepe passou por uma jornada. Nasceu como um meme de gente chapada, daí virou um meme de super-herói, pra só então virar um símbolo irônico de neonazis cooptado pela extrema-direita, que depois disso passou a perceber que eles podiam promover suas opiniões, absurdos e defesas supremacistas fascistoides, misturando ironia, shitpost, luz e memes com um discurso de extrema-direita dentro dele sendo vendido como uma grande zoeira. E você nota que é bem assim que seu amigo Nelson se comporta. A hora que todo mundo tem um amigo Nelson, né? Todo mundo tem um amigo Nelson. Aquela pessoa que você nem esperava. E quando tu vai ver lá o Twitter dele, tu vai ver o Facebook. Ninguém mais vê Facebook, né? Mas tu vai ver lá o Instagram e aí tem umas coisas duvidosas. Todo mundo tem um amigo Nelson. chega na postagem e a coisa escala e começa a ficar feia pra ele, vem a defesa. Que isso, galera? Tô trolando, era meme, eu juro. Vocês estão vendo coisa onde não tem. Tá todo mundo ficando radical, o mundo tá chato. Você já deve ter passado por situação parecida, e esse caso pode ter acontecido comigo ou não. E aí, suave, tranquilo? Esse episódio é uma continuação do episódio passado. E se no último vimos como o fascismo usou a estética na história, hoje vamos ver como funciona a prática nos dias de hoje. A estética atual do... A gente fez react sobre a estética fascista do Normose, né? Então vai lá e confere. Inclusive, pra quem não sabe, meu mestrado foi sobre estética fascista. Sobre estética nazista, mais especificamente. Então, eu tenho algum lugar pra falar sobre isso também. Do neofascismo. Como os trolls dominam a política? Como a extrema-direita comunica seus símbolos no dia a dia? Existe uma estética brasileira atual? E como encontrar saídas desse ciclo maldito e, enfim, criar novas estéticas? Então, sem muita enrolação, like, sininho, inscrição e bora! Finalizamos o episódio anterior naquela parte que o nazifascismo é destroçado oficialmente com a derrota na Segunda Guerra. Mas isso não significa que ele de fato acabou. Só entrou para debaixo do bueiro e continuou encontrando ecos e jeitos de se comunicar até hoje. Um regime nunca começa do dia para a noite, nem termina do dia para a noite. E se você reparar, ao longo das décadas, o nazifascismo nunca findou. Não só porque muitos líderes fugiram da Alemanha após a Segunda Guerra e foram se esconder em muitos outros continentes, inclusive aqui no Brasil, mas por algo maior que isso. As referências ao nazifascismo continuam vivas na cultura e passou a brotar em muitos outros lugares, e não apenas de cima para baixo, como foi no Estado Total nos anos 30. Deixa eu explicar isso melhor. Nós não vamos entrar década a década para ver a influência do nazifascismo continuando na estética da cultura pop, porque isso daria um vídeo muito gigante. Mas lembre-se, na ótica nazi, o futuro da nação dependia não só das lutas travadas nos campos de batalha, mas também em uma arena de batalhas simbólicas, no plano das imagens. E por isso, era preciso... Tropa de Elite se encaixa nisso? Bom,
Esse é um tema bastante interessante, né? Qual é a perspectiva do Tropa de Elite? E aí a gente precisa compreender um pouco sobre uma teoria do cinema chamada teoria voyeurística, tá? Que é um outro tema que vai estar disponível no Introdução ao Cinema. Tá bom? Em breve vai estar lá no Introdução ao Cinema. Bom, o voyeurismo ele se configura pela capacidade do espectador ou do personagem do filme em se manter distanciado daquele que ele observa. Então vejam, um personagem no filme, ele detém consigo o olhar do filme. Ele é o olho do filme. E ele sendo o olhar do filme, ele olha para alguém. Ele tem em alguém aquele lugar de exibicionismo, né? Alguém vai ser olhado por ele. Quando esse personagem, portanto, através da sua posição voyeur, ele olha a partir de um distanciamento no olhar, ele se coloca hierarquicamente superior àquele que ele observa. Saca? Por quê? Porque eu, na minha posição de distanciamento, veja, por exemplo, você na janela da sua casa, tá? Você abre a sua janela aqui e começa a observar o mundo. E aí você vê um determinado acontecendo, você é um fofoqueiro. Você vê um determinado acontecimento acontecendo na janela da sua casa, saca? E aí quando você vê esse acontecimento acontecendo, você vê sem ser visto. Ou seja, você tem consigo a capacidade de analisar aquela realidade sem estar inserido nela. Você se coloca acima dela, com a capacidade, portanto, de ter um olhar que ninguém teve para com aquilo. Percebe? Você se coloca acima do próprio filme, que é bastante perigoso, que é bastante complexo, bastante problemático. O personagem em si, voyeur, também se coloca acima daquele que ele observa. Entretanto, essa posição voyeur também, nesse distanciamento, demarca a maneira como o personagem vai olhar para o outro personagem, o personagem observado. Se o personagem observado vai ser colocado como uma figura exibicionista, se ele vai ser colocado como uma figura fetichizada, esses dois casos especificamente, como geralmente a figura feminina é retratada na história do cinema, a partir de um olhar masculino, voyeurístico, nós temos o que a gente chama de escopofilia, ou seja, um prazer no olhar masculino que enxerga na personagem feminina uma figura exibicionista ou fetichizada, porque o homem não consegue ver em si uma figura exibicionista. Não consegue. E aí, enfim, ele passa a ver na figura feminina esse exibicionismo. Entretanto, essa figura exibicionista na mulher traz ao homem aquilo que a Laura Mulvey vai chamar de ameaça de castração, certo? Que é justamente essa perspectiva onde o homem se coloca novamente frente ao pecado, né? Exatamente, o homem não consegue ver o pau. Aí, é mais ou menos por aí. e se vê novamente frente ao pecado original. E para resolver o problema da castração, ele transforma a mulher numa figura exibicionista ou fetichizada. E qual é o resultado disso? Ou a mulher ela é desmistificada, ou a mulher ela é submetida ao homem, ou essa mulher vai ter uma redenção. Ou seja, ou ela é punida, ou ela é redimida, ou ela é desmistificada. A figura da mulher mística, femme fatale, etc e tal. Saca? Bom, essa perspectiva voyeur, falando de Tropa de Elite, o que significa isso? Quem é o personagem principal de Tropa de Elite? O primeiro. Quem é o personagem principal? Me digam aí. Tem uma galera que tá esperta aí. Matias. O Matias é o personagem principal no Tropa de Elite. Não é o Capitão Nascimento, gente. O Capitão Nascimento, ele é o personagem principal no segundo filme. O personagem principal no primeiro filme é o Matias. Inclusive, ele narra o filme. Saca?
Veja, o Matias é o personagem principal. O Matias, ele é o dono do olhar do filme. Eu não lembro se é o Matias que narra o filme ou se é o Capitão Nascimento, mas o dono do olhar do filme é o Matias. O Matias é o personagem que é colocado no dilema entre... Inclusive aquela cena lá na escola, né, na faculdade, entre os esquerdistas maconheiros e a polícia, né? Aquela discussão super sensata, né? Não cabe nada ali. Mas enfim, o Matias, ele é colocado nesse dilema entre servir ou não a polícia, entre a polícia estar certa ou não. Esse dilema que é muito característico do melodrama, inclusive. E aí ele joga o espectador, inclusive, a esse melodrama. Só que o Matias, sendo o dono do olhar, o que acontece? A posição voyeur do Matias faz com que o Matias observe o Capitão Nascimento a partir de uma posição distanciada. Ou seja, o Matias se posiciona distante do Capitão Nascimento e passa a observá-lo como uma figura mitológica. Percebe o problema que se instaura aqui? A escolha de estilo do Padilha faz com que o espectador se coloque no filme a observar a partir do olhar do Matias para o Capitão Nascimento como um mito. Como um mito. Qual é a consequência disso? Exatamente isso que você já sabe. Exatamente isso que você já sabe. Aqueles que veem o filme e que, por consequência, absorvem o filme a partir do olhar do Matias, veem o Capitão Nascimento também como uma figura mitológica. Quais foram as consequências de Tropa de Elite 1, gente? Se não todo um imaginário social do bandido bom e bandido morto. Se não todo um imaginário social da figura de repressão da polícia e do BOPE. Como uma figura heróica, mitológica. Saca? Isso vai muito na escolha do Padilha em dar o olhar para o Matias. Eu não sei nem se ele teve consciência disso tudo. Mas quando ele escolhe dar para o Matias e escolhe fazer com que o Matias olhe para o Capitão Nascimento como essa figura mitológica, essa é a consequência. Gente, de Tropa de Elite surge uma série de subprodutos de hipervalorização da violência. Contra pobre, claro. Eu lembro, e eu já falei isso aqui com vocês uma vez, eu lembro que naquela época, bom, Tropa de Elite estreou antes na pirataria, né, nos camelôs. Vocês devem lembrar isso. E mesmo assim bateu recordes nos cinemas. Aliás, a pirataria, nesse caso, ela foi um impulsionador pro filme, que talvez não fizesse o que fez, se não fosse a pirataria, né? Mas veja, eu lembro muito bem de no camelô, os camelôs venderem filmes que eram subprodutos do Tropa de Elite 4.0, 5.0, 6.0, etc e tal, que quando você botava pra assistir, eram de fato operações da polícia nas favelas. E aí era gente com aquelas coisas bem gráficas, sabe? Com tripa pra fora. Porque a polícia entrou atirando geral. E mostrando a parada toda, saca? Então começou a surgir uma série de subprodutos de uma estética fascista. Por isso que eu costumo dizer, e por isso que a estética é muito importante a gente compreender a estética pra, primeiro, construir uma estética nossa, revolucionária, e segundo, pra combater essa estética. Que eu não tô nem dizendo que o Padilha tinha consciência de tudo isso que surge não, tá, gente? Não tô culpabilizando necessariamente o Padilha. Mas, por causa dessa escolha, fez isso tudo rolar. É o dog whistle, né? A galera começou a levantar a mãozinha pra tudo aquilo. Começou a levantar a mãozinha pra tudo aquilo. Percebe? E aí começa a incitar nas pessoas toda a sua revolta, porque é aquilo que a gente sempre diz, gente. Em períodos de crise, ou
frente à crise, e a violência é uma crise, né? É uma crise percebida na nossa sociedade. Né? A gente vê a violência na nossa sociedade. Claramente, todos vemos. Só que, enfim, quem vai dar a resposta para isso? Quem vai pautar o debate sobre a violência, que é uma crise colocada na sociedade? Ora, o povo está rebelde frente à violência. Não aguenta mais. Então quem vai pautar esse debate? Vai ser nós, da esquerda revolucionária, e, portanto, vamos dizer, ora, a violência é causa da desigualdade, é causa disso, daquilo outro? Ou vai ser aqueles que detêm consigo os meios de produção e de divulgação da informação? E, portanto, o bandido bom e o bandido morto. A causa da violência é o bandido. É a ponta do iceberg. E aí esse tipo de discurso começa a surgir. Por quê? Porque esse filme e todo o entorno que surge em volta dele passa a pautar o debate da violência. Eu costumo dizer que toda a crise que se instaurou no Brasil, que recai sobre o governo Bolsonaro no final, não se inicia necessariamente em 2013, se inicia com Tropa de Elite. Se inicia com Tropa de Elite. É claro que, evidentemente, o fascismo ele nunca deixou de existir. Nunca. O nazismo histórico e o fascismo histórico estão lá na década de 20, 30, 40. Mas ele nunca deixa de existir. Ele vai ganhando novos contornos estéticos para aparecer para as pessoas de uma maneira diferente. E as pessoas vão se adaptando a esses discursos, essas maneiras de entrar em contato com esses discursos. Adotando o conteúdo deles, porque o discurso, porque a estética é palatável. Né? Então, por exemplo, as piadas que o Normose está falando aqui. Então, é só uma piada, gente. Tá tudo muito chato, mas o conteúdo tá ali. O conteúdo tá ali. Saca? Então o fascismo ele nunca deixou de existir. Sempre esteve aí. Mas um momento histórico como esse, que, enfim, um filme que bateu tantas métricas, né? E que explodiu para além do filme. Tudo que se fala no filme, ele vai para além do filme. Gente que nem assistiu replica socialmente. Elevou novamente esse discurso de maneira mais aberta e explícita na sociedade. O debate sobre a violência foi pautado pela extrema-direita, a partir dali. Aí que tá a questão. Nós, enquanto esquerda revolucionária, não estávamos organizados o suficiente para pautar aquele debate. E perdemos. O segundo filme, por outro lado, eu até vi aqui no chat também, que alguém falou, foi um certo pedido de desculpas mesmo. Isso começa pelo Padilha dando o personagem principal ao Capitão Nascimento. Portanto, o Capitão Nascimento ele vai ser o dono do olhar, ele vai ser o agente voyeur, que vai olhar para a polícia de maneira distanciada e perceber, tá tudo errado. A polícia tem que acabar. O sistema é foda. Saca? Que existe uma mudança na perspectiva do olhar? Quando o Capitão Nascimento passa a olhar de maneira distante para a polícia e observar que tá tudo errado. E antes, o Matias olhando para o Capitão Nascimento de baixo para cima como uma figura mitológica. Uma figura, inclusive, que ele vai se espelhar. O último plano do filme é o espelhamento do Matias no Capitão Nascimento. Lá naquela cena, na cara não, patrão, na cara não. Saca? Bom, vamos continuar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você não acha que o segundo filme ao menos tenta reparar a mensagem do primeiro? É mais ou menos isso que a gente discutiu agora, né? A ideologia está no inconsciente, por isso é trigada onde menos se espera. Eu não diria nem que a ideologia ela é inconsciente. A ideologia ela está posta na sociedade, certo? A questão é que essa ideologia muitas vezes ela é reprimida em momentos em que a crise não está instaurada. Mas quando a crise é colocada frente a nós, enfim, alguém vai pautar esse debate. E eles tendem a pautar esse debate pela organização.
Vamos lá. Construir todo um arcabouço de guerra cultural silenciosa para continuar se propagando. Agora, como é literalmente crime ostentar símbolos nazi e muitos símbolos ficaram óbvios demais para marcar território, novas táticas foram desenvolvidas para a comunicação. Uma delas, que ficou bem famosa nos últimos tempos, é o dog whistle, ou apito para cachorro. Mensagens cifradas, que são... Aí, o dog whistle que eu tava falando pra vocês. Essa tática da extrema-direita de como a gente não pode ostentar mais os mesmos símbolos do passado. E mesmo que isso seja inconsciente, tá? Porque muitas dessa galera que ostenta esses discursos nem sabe que estão ostentando os discursos neonazis e tudo mais. Ou do fascismo histórico, do nazismo histórico, tá? Mas eles passam a envelopar esteticamente esse discurso sob outra estética. Empregadas na linguagem das pessoas e que parecem significar uma coisa para a população em geral, mas que têm um significado mais específico, como um recado para esses grupos mais... Por isso que eu digo, quando eu digo que nem todo mundo tem essa consciência, é porque, enfim, a gente pensar que o Bolsonaro se elegeu com mais de 50 milhões de votos lá em 2018 e não são 50 milhões de fascistas no Brasil. Fanáticos. E aí, quem denuncia isso fica parecendo um otário. Como gente que vê Jesus em pão em todo lugar, sabe assim? Porque esses filhotes de carniça adoram envelopar tudo isso numa forma retórica bem famosa. A ironia ácida. Sim, o deboche, o troll, o shitposting, tudo nasce por aí. Esse neofascismo juvenil, sobretudo esse da rede social, adora usar meme de duplo significado, trollagens ou luz. Sim, o troll é um modo político de agir da extrema-direita. Apertou demais e eles dizem que é meme. A palavra troll, por muito tempo, foi usada só por aquele comentarista chato. É isso, porque esse discurso é de fácil assimilação, sabe? É o discurso que não é pautado em teoria, né? Ou seja, ele é facilmente negado. O que significa isso? É a perspectiva científica, né? Tudo é posto para ser negado, né? O paradigma, quando ele é aceito temporariamente. As verdades científicas, elas são temporárias, porque elas são postas para serem negadas. Não existe verdade absoluta justamente por isso, porque a teoria é posta e ela constantemente está sendo os outros cientistas tentando quebrar essa teoria, mostrando que se há alguma evidência de fato para que aquilo aconteça constantemente. Qual é a perspectiva do troll, desses fascistas, etc e tal? É justamente essa perspectiva, onde não há como negar. Ele se põe numa posição de antinegação, onde não há como negá-los. Ou seja, eles fazem toda a merda. O Léo Lins lá falando aquelas piadas que não são piadas, né? Porque é muito fácil fazer aquele tipo de discurso. E no final, é só piada, gente. É só piada. E aí não tem como negar. Não tem como fazer a negativa disso. Porque é tudo piada. É só piada. Saca? Que tava ali só pra encher o saco numa briga. Depois, a palavra ganhou o significado de pegadinha com as pessoas. E agora, os trolls ganham forma na extrema-direita. Entram em brigas absurdas, baseadas em lógicas psicodélicas, apenas pelo prazer de zoar com seus argumentos. Se você acha que o céu é azul, ele vai dizer... Olha lá, o tal do dog whistle, né? Que é o copo de leite, que é um símbolo neonazi, né? Que foi muito utilizado pelo Bolsonaro e pelos seus seguidores, por exemplo, que eles sabem que são símbolos neonazis, mas eles usam e aí a pessoa vão lá e fala, olha só, olha só, olha só, e aí explode aquilo tudo, todo mundo começa a falar disso, começa a falar disso, ganham engajamento e eles no final falam, não, mas isso é piada, era só uma brincadeira, era só uma provocação, e por trás estava aprovando uma série de medidas problemáticas e etc e tal, né? Mas cria todo esse dog whistle, porque todo mundo começa a se indignar com aquilo, né? E aquilo começa a crescer. E esse é o projeto, inclusive. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Inclusive, a gente falou bastante sobre isso no último React. Eles atuam sob essa perspectiva. Eles sabem onde incomodar a esquerda. E eles usam desses artifícios, sobretudo esse dog whistle, para incomodar. A esquerda mesmo divulga e traz todo mundo. Saca? Dizer que o céu é vermelho comunista, só pra te provocar a entrar nesse vazio de ideias que não vai te levar a lugar nenhum.
Um exemplo clássico do que eu tô querendo dizer tá no uso do ok, ou do copo de leite. Calma, eu fiz um curta-metragem que aparece um copo de leite, que droga, eu sou um... Não, desculpa, galera, eu sou um bosta. Não, então, o Laranja Mecânica mostra lá o copo de leite, né, por exemplo. Mas é uma referência que o Kubrick faz àquela gangue ali, né, que tem atitudes neonazis. Sim, o ok como símbolo supremacista começou com uma zoeira, uma fake news de fóruns chan. Pois é, você não sabia disso, né? Em 2017, os usuários do fórum decidiram criar o que eles chamaram de Operação OKKK, que tinha como objetivo testar se era possível trollar a mídia e grupos de esquerda com memes e imagens. Aí, olha aí o que eu tava falando agora. Como eles se utilizam de determinados artifícios estéticos para provocar a esquerda e fazer crescer o seu movimento. Então, eles passaram a alegar que o sinal da mão significava White Power, com os 3 dedos representando o W e o dedo indicador e polegar como o P. A maior mentirada, fontes tiradas de vozes da cabeça deles. Tudo isso era um teste para demonstrar que eles estavam sendo observados. Mas acabou se transformando de fato num símbolo para isso, porque isso se divulgou de tal forma que o símbolo se tornou de fato. E que a grande mídia seria estúpida e crédula para acreditar numa mentira dessa. E aí, a isca foi comprada e o meme foi tão bem sucedido e propagado pela esquerda, que estava indignado tentando denunciar aquele meme, que de fato, grupos neonazi, KKK e outros supremacistas brancos passaram a usar o sinal como dog whistle para recrutar novos membros. O que começou como uma zoeira virou realidade. O troll cria um filtro de distorção à prova de ataque em torno de sua mensagem real. Ou seja, gerar uma confusão em torno do significado real da mensagem, por trás dos símbolos e de suas ações. É tudo simultaneamente uma piada interna e uma expressão real de suas crenças e ideologias ao mesmo tempo. A mensagem tá ali na sua cara, mas é zoeira ao mesmo tempo. Porque aí, sempre que escalonar demais, você diz que é meme. Você diz que os outros estão vendo coisa onde não tem. Que porra, você vai achar que até um símbolo de ok e um copo de leite é neonazi agora? O paranoico é você, esquerdista. É o que aconteceu nesse caso aqui. É isso, viu? Aí. E nesse outro. O Luz ou... Aí no final eles dizem que é meme, que é brincadeira e tudo mais, que era só uma piada e etc e tal. Aliás, gente, não, nada a ver, mas deixa o seu sub aqui, vamos ajudar o Projeto Lives a continuar acontecendo, vamos bater nossa meta de 150 subs aqui na live? Bora? Então vamos aí, deixa o seu sub via Prime aqui do lado, caso você queira utilizar a Prime e, enfim, com a sua conta da Prime você pode fazer isso gratuitamente, ou aqui embaixo você pode inclusive presentear a galera do chat com subs, tá bom? E também estamos com uma meta de atingir 1.500 seguidores, então segue aqui também e vamos bater essa meta de seguidores aqui, tá bom? Vamos lá. O troll distorce o real para maquiar a mensagem principal. Outro exemplo clássico do porquê essa tática é tão efetiva aconteceu no Brasil há alguns anos. Vamos dizer que eu faço uma montagem de uma candidata em posições obscenas. A esquerda reagirá dizendo que isso é sexismo e machismo, porque é mesmo. Então, a extrema-direita afirmará que isso é só um meme, só uma piada, contra o politicamente correto, para mostrar uma suposta contra o politicamente correto. Histeria esquerdista que chora com tudo. Não é sobre você ou sobre a candidata. Eles estão falando para uma comunidade deles. Não tem nada a ver com os fatos. É briga estética e assim que você reage, fica pistola, pronto. A isca foi mordida, provando o ponto insano deles de que você chora com tudo. Consequentemente, você assumirá a estética do chato que só reage e leva piada a sério. Isso, você assume a estética do chato. Você é o cara que faz textão no Facebook, textão no Twitter, faz thread no Twitter pra reclamar. Você é o cara chato, politicamente correto, saca? E esse é o projeto. Esse é o projeto, que aí eles saem como os legais que fazem piada. Mesmo se você fizer um textão denunciando e gritando pro mundo como é de fato nojenta aquela piada, acabou. Querendo ou não, a mensagem sexista foi passada à frente. Eles pautaram, nós reagimos. Aliás, rapidamente, você que tá vendo o vídeo aí no YouTube, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu inscrito, ative o sininho pra receber sempre as notificações. E vai lá na Twitch, segue lá também e
deixe o seu sub. É o que canta crioulo. É o anzol da direita fazendo a esquerda virar peixe. O alcance cultural da dissimulação via É o projeto, estética do deboche é poderosa nas redes. Esse tipo de estética tem como princípio o caos, que utiliza a indignação como espetáculo a partir do ressentimento das pessoas, da sua raiva, e passa a disseminar mensagens ideológicas para quem deve recebê-las, normalizando absurdos no dia a dia, nos colocando todos em estado estético de paranoia e violência nas redes. Aquilo que antes era parte apenas do lixão da internet em Fórum Chance, saiu do esgoto e tomou a presidência da República, de vários países. Sim. E esse é o papel da estética troll na radicalização dos mais jovens, se vender como ousado, irônico, Lembra do CQC, gente? Do Pânico? Como construiu toda uma estética em volta do personagem do Bolsonaro, da piada, a partir daqueles discursos de violência, de barbárie. Pois então, Dog Whistle. do contra, Esses programas deram voz, deram imagem para esses discursos. ultrajante. Isso pega demais a juventude. O senso de pertencimento grupal de ser do contra, característico da adolescência, está sendo usado como agenciador dos desejos fascistas nas redes sociais e jogando um monte de jovem para a extrema direita. E todo aquele vazio, raiva e ressentimento comum da juventude encontra seu grupinho de identificação, passa a pertencer e ecoar essa bizarrice. Eu já falei em outro vídeo do canal como é que surge essa juventude conservadora sob outros aspectos, então vale a pena você dar uma conferidinha aqui. Porque apesar de começar na juventude, é claro que não para por aí. Eles tomam todo o resto da nação, conquistam outras pessoas. Podem mentir na sua cara que você já tá conquistado. Eu não ia falar isso, mas eu vou ser bem claro aqui. Com uma capa bem feita e uma linguagem de cinema, você pode literalmente confessar que está criando um país paralelo, uma falsificação do real, que o seu ouvinte continuará encantado com as imagens que se conectam com o seu ressentimento, com o seu desejo plantado por uma sociedade liberal que promete só falha. Sim, paralelo é justamente o que é parecido ou semelhante com o original, mas não é o real, é o falso em aparência. Uma linha paralela nunca vai encontrar a original. É uma confissão de que é uma história alternativa, falsa, parecida com o real. Mas do que importa, já está admitido, é um espetáculo ficcioso. E que as pessoas se submetem a entrar achando que estão descobrindo algo novo. Escondido, supersticioso, que eles não querem que você saiba. Eles não querem que você saiba. Esse é o maior discurso. Esse é um dos maiores discursos fascistas. E que é utilizado muito, inclusive, em vendas de cursos de coach de finanças. Né? Por aí, por exemplo. Vocês viram bastante eu falando sobre a Brasil para Lerdos no react que eu fiz deles, né? E é isso, gente. É isso. É um Brasil paralelo mesmo. E isso é bastante indicativo porque a gente já discutiu muitas vezes, inclusive por aqui, que liberal e consequentemente fascista, porque o fascismo nada mais é do que uma ferramenta do burguês para proteger os seus privilégios e a propriedade privada. É aquilo que a gente disse agora, né? Em momentos de crise a população tende a se rebelar e esse rebelamento da classe trabalhadora pode significar a perda desses privilégios dessa classe burguesa, dessa classe privilegiada. Então eles financiam ferramentas, financiam pessoas que possam simbolizar essa ferramenta. Porque é isso, a classe burguesa brasileira ela não preferia o Bolsonaro, ela preferia o Amoedo. Mas o Amoedo não representa um caráter de massas como o fascismo representa. Então, eles financiam. O liberal, ele sempre descamba para a extrema direita quando necessário. Sempre quando necessário. Então, veja que
Quando a gente fala de Brasil paralelo e ele fala aqui que é um discurso ideal, ficcioso, é justamente isso, porque liberal é idealista. É idealista. Por quê? Porque nada que eles acreditam tem lastro na realidade. Eles não trabalham com a materialidade, com a realidade. É tudo uma idealização. Não é à toa que eles sempre precisam de um personagem ficcional para tentar trazer como as ideias funcionam. É sempre metafórico. Nunca real. Nunca real. É sempre uma idealização. Saca? Eu vi recentemente não, isso aí já tá posto na internet há muito tempo. Mas aquele debate da Renata Barreto com o... Como é que é o nome dele mesmo? Tipo, eu lembrei o nome da Renata Barreto, não lembrei o nome do camarada. Como é que é o nome? Elias, isso, do Elias Jabbour. Desculpa, muitas desculpas, gente, muitas desculpas. Mas o debate do Elias Jabbour com a... Só lembrar do Jabá. Boa. O debate do Elias Jabbour com a Renata Barreto é muito claro isso. Ela tentando demonstrar por que o liberalismo funcionava, porque na Dinamarca e na Noruega funcionava. E aí o Jabbour falava, tá, e por que nesses outros países aí que ela mesma citava, que eram os piores países do mundo e tudo mais, aí ela citava esse país, esse país, esse país, esse país, e ela falava, tudo país liberal, tudo país capitalista. Ela falou, não é capitalista, porque não tem índice de liberdade econômica. Gente, não tem lastro na realidade, porque qual é o país que tem liberdade econômica? Em que lugar do mundo há liberdade restrita econômica? Não tem isso não existe. E é isso, para que exista uma Dinamarca, tem que existir uma Etiópia. Para que exista uma Noruega, tem que existir o Suriname. Saca? Não é capitalista, pois o índice de liberdade econômica cara, é idealismo, não tem lastro na realidade. É dizer que a Venezuela é socialista. Saca? Eles vivem nesse mundo ficcional paralelo, de fato, mas eles constroem essas narrativas porque, mais uma vez, existe uma crise posta na sociedade. As pessoas estão indignadas com as coisas. Mas quem vai pautar esse debate? Quem tem organização para pautar esse debate? E essa organização se pauta aqui, ó. Aqui. Porque isso eles têm muito. E as Big Techs financiam isso. Ou melhor, aceitam que isso seja o discurso. E por isso que eles não querem a pele das fake news passe, por exemplo. Porque tem muito dinheiro de fake news sendo posto em jogo. Muito dinheiro. Que, aliás, a Paralerdos é a maior dessas financiadoras. Né? E todos aqueles gatilhos para construir uma realidade alternativa, paralela. Sim, eu sou formado na UERJ. O Elias Jabbour, ele é professor na economia na UERJ. Eu sou formado na UERJ e sou doutorando na UERJ. Tipo a milícia, que é um estado paralelo. Todos os desejos estão aí circulando na nossa cara. Os desejos do fascismo estão espalhados em todos os locais da sociedade, nas tradições, nos costumes. E esses grupos ativam esses afetos. E a forma de combater isso é gerando desejo de partilha, de comunhão, de comunidade. E é nesse sentido que Walter Benjamin aponta no fim do seu ensaio o que nós reafirmamos aqui. É preciso produzir a politização da estética como resposta à estetização da política. É preciso educar-se esteticamente e politizar a máquina estética. Se a nossa estética nos define perante ao mundo, e se a nossa arte é velha, nós somos velhos para o mundo. Se a nossa estética... Percebe? É diferente politizar a estética de estetizar a política. É diferente, é completamente diferente.
transmite algo caricato, nós somos irrelevantes ou caricatos para o mundo. Por isso, a saída está na educação estética. Segundo Herbert Marcuse, a estética é componente essencial para o processo. É isso! É preciso educação estética. E nós, da esquerda revolucionária, não podemos rejeitar os estudos estéticos. Nós temos, eu já disse isso quando, por exemplo, eu fiz o react lá do vídeo do Jones Manuel, quando ele fala da necessidade de criação de uma estética nacional brasileira, comunista brasileira. Nós, marxistas, temos um vício interpretativo que muitas vezes nos faz distanciar da necessidade de compreender a estética, que é a ciência da percepção dessa realidade. E quando a gente abandona o estudo estético, a gente está abandonando tudo isso aqui, gente. A gente está abandonando, está deixando de lado tudo isso aqui. A gente permite que a política seja estetizada e não politizamos a estética. De liberdade de consciência dos indivíduos. Para Habermas, a educação estética tem função de abrir os nossos olhos, promovendo novas maneiras de ver as coisas. Evidentemente, a arte não pode transformar o mundo sozinha, mas ela faz surgir nos espíritos a necessidade de mudança e fornece condições intelectuais e materiais para que possamos agir de fato. Portanto, a nossa arte não pode ser apenas didática, senão fica pedante, propagandista. Nossa resposta precisa ser a arte diversão. Para Bertolt Brecht, quando nos divertimos, nos instruímos, nos permitimos a classificar nossas consciências, nos olhar de frente ao espelho, e aí sim, criar uma nova estética que mantenha o espectador em uma atitude crítica, sem cair nesses trolls e nesses ressentidos tentando lhe provocar a todo mundo. Enfim, quando a arte, ela... Essa é a questão aqui que o Benjamin vai trazer bastante interessante. Quando a arte parece propaganda, ela é menos atrativa, né? Então, a brincadeira, a estética, o entretenimento pode absorver política e, por isso, politizar a estética. É isso que a gente está tratando aqui. E aí vale muito a gente citar, por exemplo, dentro da comédia, alguns que trazem isso de maneira bastante interessante, né? O próprio... o Camejo, né, por exemplo, mas eu gosto muito, por exemplo, de um outro que é muito legal, gosto muito, ele é menos conhecido do que o Camejo, essa galera, que é o Abner Henrique. Não sei se vocês conhecem o Abner Henrique, mas ele tem uma comédia muito legal que passa pelas questões mais cotidianas e tudo mais, mas também tem um discurso bastante crítico em muitos momentos. Confiram, o Abner Henrique. Valeu, Iserergo. Muito obrigado pelo sub. Valeu? 122 agora, vamos chegar a 150 em breve. Gosto do Daniel Duncan. O Daniel Duncan também é maravilhoso. Também me segue lá no Instagram. Tanto o Abner Henrique quanto o Daniel Duncan me seguem lá no Instagram. Maravilhoso. O Daniel Duncan foi roteirista do Dito Cujo também. Assim como o Camejo. E veja, dois críticos muito bons que são completamente opostos ao Dito Cujo. Momento. É preciso treinar novas imaginações de mundo e decodificar a máquina estética. Então, toda pergunta, toda arte deve ser engajada? Aí que tá a questão, tá? Essa é uma questão importante. O que significa esse engajamento? Saca? Se esse engajamento significa dizer que ela precisa parecer propaganda, não. Agora, se esse engajamento significa comunicar com as necessidades da classe trabalhadora, comunicar com o povo, revelar as contradições, enfim, estar presente no dia a dia dessas pessoas, sim. A gente discutiu o que significa esse engajamento. Significa compreender sobretudo que não há... Opa! Olha aí, o Iserergo doou quantos? 10? 10 inscrições para o nosso Engels aqui, gente. Iserergo é o nosso Engels. Doando sub pra galera.
Valeu, amigo. Muito obrigado. Até me perdi. É... Mas é por aí. Eu me perdi, mas é por aí. Estética é o primeiro passo para isso. Precisamos construir uma base que olhe para tudo isso sem fazer ódios ao passado saudosista nem ao futurismo destruidor. É preciso criar outros mundos, e isso depende de realidade material. Então precisamos falar agora de dinheiro, a estética do dinheiro. Como A galera toda aí que ganhou sub, ó, vocês podem usar a partir de agora os emotezinhos aqui do canal, hein? ele define as sociedades há tantos tempos? Há de fato uma estética do dinheiro? Como as criptomoedas e as artes NFT estão sendo usadas novamente para hipnotizar a sociedade, prometendo novas transformações da mesma coisa? É isso que vamos falar no próximo episódio e na terceira etapa da nossa série de estética. Mas ó, não fecha o vídeo não, que eu ainda tenho uma pergunta. E a estética brasileira? Qual é? É baseada em quê? Ó, Você gostaria de tentar dar essa resposta? Vamos debater. pra aproveitar, vai lá no meu vídeo que eu reajo ao Jones Manuel, que a gente discute um pouquinho sobre o que é essa estética nacional, ou o que seria essa estética comunista brasileira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, entre na comunidade de estética, o link tá na descrição abaixo. Não deixa de conferir os conteúdos exclusivos, se aprofundar e estudar. O próximo vídeo do Normose é sobre a estética do dinheiro, né? Vamos reagir a esse vídeo também. Não hoje. Hoje a gente vai reagir, o próximo vídeo vai ser sobre o Ian, e vocês vão entender muito bem por que eu reagi do vídeo do Ian depois desse. E eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Se você tá aqui no YouTube, espera que amanhã vai sair esse vídeo do Ian. Se já passou esse amanhã, vai lá e assiste. Mais estética e ficaremos muito felizes de te receber por lá. Mas se você não puder, ainda dá pra fazer o Pix, like, sininho, inscrição, muitas formas de ajudar o Normose se você acha que esse vídeo te ensinou alguma coisa. Vamos fazer essa troca? Então é nóis, fica suave, de olho nas estéticas do mundo, autonomize-se e falou-se. Muito bom! Gostaram? Curtiram? Normose sempre arrasando, e nós vamos reagir ao estética do dinheiro também. Mas vamos pro do Ian.